Você trouxe Bíblia, queridos? Abra comigo em João, capítulo 20. O Evangelho segundo São João, no capítulo 20, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 11 ao 17. A palavra de Deus, ela fala assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe perguntou em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo ao meu Pai e ao Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Queridos, aqui é um relato logo após a ressurreição, o grande dia, domingo pela manhã. Domingo pela manhã, queridos, o grande dia. E nós vemos uma personagem, queridos, nesse trecho, nessa história, que é contada para nós através de João. Nós encontramos uma personagem principal que se chama Maria Madalena. Madalena, queridos, não era o sobrenome dela. Por quê? Porque os judeus, eles não usam sobrenome. Madalena, queridos, era o lugar da onde ela vinha, que ela era natural de Magdala, uma cidade localizada à costa ocidente do Mar da Galileia. Então Maria era uma mulher de Magdala. O retrato dessa mulher, e muitos associam ela a uma prostituta, não é verdadeiro. Maria, queridos, não é a mesma mulher que lavou os pés de Jesus quebrando o cântaro, ou a mulher pecadora que muitos associam. Essa associação, queridos, vem de uma série de mensagens do Papa Gregório. Em 591, quando o Papa Gregório I associou Maria Madalena a essa mulher prostituta. A Bíblia não fala que era ela, só que se gerou esse consenso de que ela era uma prostituta, e associaram ela a outras Marias que aparecem nos relatos bíblicos, e isso se tornou comum. A única coisa que nós temos de exatidão, queridos, é o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 1 ao 2, nos relata. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 2. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, ao qual saíram 7 demônios. A Bíblia não fala que ela era uma prostituta, mas fala que ela era uma endemoniada, da qual lhe saíram 7 demônios. Essa mulher, queridos, encontra Jesus, talvez na pior fase da sua vida, onde ela foi liberta de 7 espíritos malignos. Queridos, quando nós falamos sobre 7, o número 7 na Bíblia, ela fala de completo, de perfeição, é o número da perfeição, do completo. Então nós podemos falar que a obra demoníaca sobre a vida dessa mulher era uma obra completa. 7 demônios oprimindo essa mulher,
graças a Deus que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E Jesus liberta essa mulher, queridos, por completo. E essa mulher encontra vida na vida de Jesus. Tanto é, queridos, que ela larga todas as suas coisas para quê? Para seguir a Jesus. Talvez eu e você encontramos Jesus na pior fase das nossas vidas. Largamos toda a nossa vida e seguimos a Jesus, assim como ela fez. Ela encontra a vida em Jesus. Maria Madalena, ela encontra vida em Jesus. Ela foi liberta, a graça de Deus tocou na sua vida, a esperança encheu o seu coração. Jesus era tudo que ela tinha. Tudo o que ela tinha. Tanto é que ela larga tudo e segue Jesus. Deixou tudo para trás e concentrou a sua esperança em Jesus. E quando nós olhamos para essa mulher, nós começamos a se identificar com ela. Eu e você, não sei quantos demônios você tinha, mas tinha um bocado deles. Foi liberto o dia que você encontrou a Jesus. Você deixou uma vida para trás para seguir uma nova esperança. E hoje eu e você temos esperança em Cristo Jesus. Hoje eu e você temos vida em Jesus. Hoje eu e você somos tomados de esperança, do zoe de Deus. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Sim ou não? Só que tudo aquilo que se torna luz, de repente na vida daquela mulher se torna em trevas. Jesus morreu. Olha o que Mateus capítulo 27, do versículo 54 ao 61 nos fala. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que seguiam a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse entregue, e José, levando o corpo, envolveu em um lençol limpo de linho e o depositou em seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentados em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Imagine comigo agora, queridos, entre na história, esqueça que você sabe o fim. Você encontra um homem que muda a sua vida, enche o seu coração de esperança. Você encontra Jesus e começa a ter vida nele, esperança nele. Você deposita toda a sua esperança nele. De repente, esse homem é preso, torturado, crucificado, morto. E você vê tudo isso acontecendo. Queridos, ela estava na crucificação, ela estava no sepultamento. Agora tudo estava acabado. Jesus morreu. Você já perdeu alguém querido? Você sabe a dor que é. Jesus está morto. E muitas vezes eu e você nos encontramos nesse vale da frustração, onde a nossa esperança acaba, onde não vemos mais vida, somente morte, onde não encontramos esperança, não encontramos mais futuro, não conseguimos olhar para frente. A esperança estava em Jesus. Jesus morreu. E muitas vezes nós estamos e temos áreas da nossa vida nesse vale. E a minha pergunta para você essa noite é: quais as áreas da sua vida que estão nesse vale hoje?
que você olha para frente e você não vê esperança. Quando você olha com os olhos naturais, você não vê nada acontecendo. E o que restava para essa mulher? Um corpo morto. Repete assim comigo, um corpo, mais alto, queridos, um corpo morto. Olha o que João capítulo 20, versículo do 11 ao 17 nos fala. Do 11 ao 12, me desculpe. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu ali 2 anjos vestidos de branco sentados aonde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. O que essa mulher procurava, queridos? Um corpo morto, sim ou não? A esperança dela, queridos, era chegar no túmulo e embalsamar Jesus. Ela procurava um corpo morto no sepulcro, queridos. Ela olha para baixo, olha para o sepulcro, e o que ela vê? 2 anjos. Não foi um, foram 2. Ela olha para baixo chorando, focada no corpo morto, e vê 2 anjos. Queridos, foram 2 anjos, não foram um. Nós talvez vamos passar a vida inteira nessa terra, a gente não vai ver um anjo, queridos. Eu nunca vi um anjo. Ela olhou e ela viu 2 anjos. Queridos, e ela reconheceu os anjos, porque a Bíblia fala, ela viu 2 anjos vestidos de branco. Queridos, imagine o sobrenatural tentando tocar nela, queridos. Ela vê 2 anjos, queridos, que são mensageiros de Deus. Ela não viu um, ela viu 2. E essa é a primeira vez que o sobrenatural tenta tocar na vida dela. Só que os olhos dela estavam fixos em um corpo morto, esperando encontrar um corpo morto. O sobrenatural tenta alcançar a vida dela, queridos, mas a expectativa dela era embalsamar um corpo morto. Muitas vezes estamos tão focados no natural, focados em um corpo morto, que esquecemos do sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa vida não é natural. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. A nossa vida não é natural, queridos. Estamos tão focados no problema, tão focados na desesperança, na busca de um Cristo morto, que esquecemos que a nossa vida não é natural. Queridos, a razão da nossa fé é que Cristo Jesus ressuscitou. Fala um amém aí. A razão da nossa fé é que Cristo Jesus ressuscitou. Se Jesus não tiver ressuscitado, queridos, é vã a nossa fé. Queridos, se Jesus não ressuscitou, tudo aquilo que nós fazemos aqui é uma palhaçada. Não vale de nada. A razão porque nós nos reunimos é que Jesus ressuscitou, queridos. E essa mulher viu 2 anjos, e mesmo assim ela continuou chorando em busca de um corpo morto. Quantas vezes, queridos, eu e você continuamos chorando em busca de um corpo morto, em busca que as coisas saiam do jeito que a gente quer que saiam, que as coisas sejam do jeito que nós planejamos, que nós queremos. Estamos atrás sempre do natural, em busca de um Cristo morto. Olha o que o versículo 13 nos fala. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. Queridos, quais são as áreas da sua vida que você está chorando? Tentando fazer um funeral, tentando resolver as coisas de forma natural, e se esquecendo das palavras de Jesus para a sua vida.
No meio do caos, queridos, parece que as palavras de Jesus se calam no nosso coração. Quando existem muitas vozes em nosso pensar, quando as nossas emoções estão tribuladas, queridos, quando as circunstâncias se tornam difíceis, muitas vezes se esquecemos das promessas de Deus. Sim ou não? Olha o que Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 34 nos fala. Preste muita atenção aqui, queridos. Isso é antes da crucificação. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensão. E Jesus chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, e dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e os escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Queridos, eles estavam subindo a Jerusalém, aonde Jesus ia ser entregue. Ele chama os 12 à parte e conta isso para eles. O negócio é o seguinte: nós vamos para lá, vão me pegar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Ah, pastor, mas foi uma conversa com os 12. Talvez Maria Madalena não tenha escutado isso. Queridos, quando você lida com equipe, queridos, ou time, sempre quando você fala alguma coisa, o outro chega lá: o que o pastor falou? Você acha que não tem conversa um com o outro? O pastor falou alguma coisa sobre aquilo? Você acha que ela não sabia dessa conversa, queridos? O clima tenso, queridos. Tomé já tinha falado: você acha que nós vamos subir com ele lá para cima para morrer? Não, vocês são loucos. E ele falou: vamos, e todo mundo foi. Você acha, queridos, que ele chama os 12 para o canto, para conversar com eles? Você acha que o resto não ia perguntar: o que ele falou? Queridos, com toda certeza, queridos, eles contavam uns para os outros as conversas. Jesus tinha deixado claro o que ia acontecer, assim como ele deixa claro para mim e para você. Deixa claro o quê? Que ele é nosso bom pastor, e nada vai nos... Isso é claro no seu coração, sim ou não? Jesus é transparente com você, sim ou não? Que ele estaria conosco todos os dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele falou já com você isso, sim ou não? Ele não deixou claro para vocês? Eu não te deixo e eu não te abandono. Por que quando as circunstâncias mudam, parece que a voz de Deus se cala? Por que quando as circunstâncias estão difíceis, nós sempre tentamos revertê-las de modo natural? Consegue me entender? Assim como ele deixou claro com os 12, com a sua equipe, ele deixa claro para mim e para você. Ele não nos deixa, e ele jamais nos abandona. Olha o que o versículo 14 e 15 do Evangelho de João nos fala. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Queridos, depois disso o quê? Depois da primeira tentativa do sobrenatural tocar ela, com o encontro de 2 anjos, queridos.
Depois da primeira tentativa de conectar Maria ao sobrenatural, vem a segunda tentativa, quando ela se vira para trás e vê Jesus. Só que ela não o reconheceu. E ela achou que era o jardineiro. Queridos, Jesus ressurreto, queridos, atrás dela. Ela olha e ela pensa que era o jardineiro. Ela estava tão focada no corpo. Eu quero o corpo de Cristo. Eu quero o corpo do meu Senhor, para mim poder fazer o processo natural, que era o embalsamento dele. Eu quero o corpo para dar um sepultamento digno ao meu Senhor. Que Jesus aparece ressurreto atrás dela e ela falou o quê? É o jardineiro. É o jardineiro. Quantas vezes, queridos, não reconhecemos a Jesus, achamos que o natural achamos que o natural não pode se transformar no sobrenatural, queridos. Quantas vezes, queridos, não reconhecemos a Jesus? Quer ver um exemplo? Vem um irmão e te entrega uma palavra. Deus, sinto da parte de Deus que é isso, é isso, é isso. Você olha assim e você fala, mas é o fulano de tal falando, não é Deus. Quantos já quiseram ser tocados por Jesus aqui? No meio do louvor você fala assim, nossa, Jesus queria um abraço. Isso já aconteceu com você? Sabe qual é a forma que Jesus usa para nos abraçar? É usando os braços do irmão. Somos corpo de Cristo, sim ou não? Quando alguém te abraça, não é Cristo te abraçando? Só que nós temos dificuldade de reconhecer Jesus se movendo no meio do povo. Quantas vezes você quis assim, nossa, eu queria que Jesus me tocasse. Daí vem um irmão, coloca a mão na sua cabeça, ora por você, e você não consegue reconhecer Jesus. Você acha que é o jardineiro, é algo natural. É só o pastor falando. É só o irmãozinho, é só o líder de grupo familiar falando. Queridos, não é, queridos. É Jesus se manifestando. É o sobrenatural tentando tocar a sua vida. Sim ou não? Veja o sobrenatural, o natural, queridos, através de ações naturais. Com o toque das pessoas, com o toque do corpo de Cristo te tocando. A expectativa de encontrar um Cristo morto, queridos, não permitiu ela ver o Cristo vivo. A expectativa dela, queridos, de encontrar o Cristo morto, não permitiu ela ver o Cristo vivo. Quantas vezes, queridos, achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito? Quantas vezes focamos em um enredo que nós criamos em nossa cabeça e achamos que as coisas têm que ser assim, assim e assim. Daí as coisas não acontecem assim, assim, assim e nós nos frustramos. Nos frustramos. De repente, queridos, nada sai do nosso jeito. O que ela queria? Ela queria encontrar um corpo morto, embalsamá-lo. Isso foi frustrado por uma ação divina. E o que aconteceu? O Cristo vivo apareceu a ela. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Preste atenção aqui. Deixe Deus te frustrar. Queridos, deixa Deus frustrar as tuas expectativas. Sabe por quê? A maioria das nossas expectativas, elas são naturais. Queridos, nós criamos enredo na nossa cabeça e a gente fala assim, nossa, minha vida vai ser assim, assim, assim. Quantos já acertaram aqui? Eu nunca acertei. Você já acertou algum enredo que você criou na tua cabeça? Não, vai ser assim, vai ser assado. Lembra lá quando o general vai ter um encontro com o profeta? E o profeta nem vai ver com ele, fala assim, manda o auxiliar dele, fala assim, fala para ele dar 7 mergulhos no rio lá, que ele vai ser curado. Lembra da história? O que ele fala? Eu achei que o profeta ia vir, invocar o nome do Senhor, impor as suas mãos sobre minha cabeça, e eu seria curado. Queridos, ele criou uma história, um enredo na cabeça dele. Quantas vezes nós criamos enredos, queridos, e não sai do jeito que a gente quer. Sim ou não?
Olha o que o versículo 16 fala. Jesus disse, Maria. E ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus, queridos, chama ela pelo nome. Assim como no meio de uma tempestade, Jesus nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. Deus nos chama pelo nome. Se possível, chame todas as pessoas que você sabe o nome pelo nome. Deus não chama ninguém pelo apelido. Fala um amém aí. Deus nos chama pelo nome, queridos, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e a porta do sobrenatural é aberta sobre a vida dela. Ela presenciou o Cristo vivo e se tornou a primeira evangelista. Queridos, quando a porta do sobrenatural abre sobre Maria, ela reconhece a Jesus, queridos. O que Jesus fala para ela? Vai e anuncia as boas novas. Eu ressuscitei. Aquilo que era maldição sobre a vida da mulher, que Eva adquiriu de maldição, queridos, que a mulher foi subjugada, queridos, e todas as culturas que nós olhamos do Oriente, a mulher é subjugada, não tem direito nenhum, queridos. Cristo reestabelece a posição da mulher, olhando para ela e falando assim, ó, vai e anuncia as boas. Deus resgata a mulher nesse momento. Não precisa de feminismo, querido. Cristo já fez isso. Fala amém aí, querido. Se for feminista, depois no final do culto nós vamos orar por libertação. Ela anuncia as boas novas da salvação, querido. Ela presenciou o poder da ressurreição. Olha o que Filipenses capítulo 3, versículo do 10 ao 11 nos fala. E o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Esse é o alvo, queridos. É isso aqui. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Existe poder na ressurreição de Cristo. Foi o poder da ressurreição, queridos, que transformou a minha e a sua vida. Foi o poder da ressurreição, queridos, que nos tirou do cativeiro da morte. É o poder da ressurreição, queridos, que torna um bêbado, queridos, em um homem de Deus. É o poder da ressurreição, queridos, que quebra o jugo das trevas sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus, Ele venceu a morte. E esse poder da ressurreição, queridos, que transforma as vidas até hoje. A obra completa aqui. E olha que interessante. No dia mais importante, queridos, da salvação, que era domingo de manhã, queridos, aonde Jesus estava fazendo a sua obra, Ele para no meio dessa obra. Olha o que o versículo 17 nos fala. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá aos teus irmãos e diga a eles: subo ao meu Pai e ao Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Presta atenção aqui, queridos. No ápice da obra redentora, Jesus, Ele para. Qual que era a obra redentora? Queridos, Jesus veio, queridos, para morrer em nosso lugar, amém? Ele morre na cruz. Depois que Ele morre na cruz, Ele desce ao Hades, queridos. Ele prega aos espíritos em prisão. Quando Ele prega aos espíritos em prisão, Ele leva cativo o cativeiro. E Ele concede dons aos homens, que são os dons ministeriais. Mas Ele desce, toma a chave do inferno e da morte, e Ele sobe ao Pai. Quando Ele está subindo ao Pai, Ele encontra Maria chorando. O coração dessa mulher atrai Ele. Jesus para a obra na metade. Ele para ter com ela. Em algumas
traduções, a Bíblia fala assim: não me toque, não me detenhas ou não me toque. Antes de subir, queridos, ele parou para abrir a porta do sobrenatural sobre a vida dessa mulher. Não me toque, ainda não subi para o Pai. No dia mais importante da história, queridos, Jesus parou para frustrar as expectativas naturais daquela mulher. Ele para, queridos, e abre a porta do sobrenatural sobre toda a humanidade. A obra completa seria: Cristo morre na Cristo morre na cruz, desce ao Hades, prega os espíritos em prisão, toma a chave da morte e do inferno, e ele estava subindo ao Pai. Para quê? Para apresentar a ele mesmo como sacrifício vivo, santo, agradável a mim e a você. No meio dessa obra, queridos, o que ele faz? Ele para. Ele para quê? Para frustrar as expectativas naturais de uma mulher e abrir a porta do sobrenatural. A salvação estava aberta. Subo para o meu Pai e o Pai de vocês. Subo para o meu Deus e o Deus de vocês. Agora se coloque na história. Quantas vezes eu e você temos expectativas que precisam ser frustradas por Deus, para que eu e você possamos experimentar o sobrenatural. Queridos, por 2 vezes, Deus tenta conectar o sobrenatural sobre a vida dela. Apresenta 2 anjos, depois o próprio Jesus. Sabe por quê? Viver no sobrenatural, no natural, queridos, é muito ruim. Eu e você, como crentes, se nós vivermos do natural, na força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Nós dependemos da ação sobrenatural de Deus em tudo que nós fazemos. Só que muitas vezes a nossa expectativa está na busca de um corpo morto. A nossa expectativa está na força do nosso braço. A nossa expectativa está na narrativa que nós construímos dentro da nossa cabeça. E nós precisamos passar pelo vale da frustração. Provérbios fala assim, queridos, que a esperança muitas vezes adiada adoece o coração, mas o desejo concedido se transforma em árvore de vida. Eu tenho uma impressão profética para nós como igreja aqui, e é por isso que eu estou ministrando essa palavra. Eu tenho uma impressão profética para nós como igreja, que a porta do sobrenatural está aberta sobre as nossas vidas, que nós vamos entrar em um tempo do sobrenatural, aonde muitas expectativas nossas vão ser frustradas, mas nós vamos encontrar um Cristo vivo, aonde nós vamos ver o sobrenatural acontecendo sobre as nossas vidas, aonde áreas das nossas vidas que não rompiam, elas começam a romper de forma sobrenatural, além das nossas forças. Cris, quantas vezes você foi com uma expectativa e falou assim: agora vai, agora vai, agora vai, e de repente não foi? Eu quero declarar sobre a sua vida que esse ciclo se cessa hoje, que nós vamos entrar no sobrenatural de Deus, e nós vamos ter experiências como essa mulher teve. Tire os olhos do natural. Pare de focar só nas suas forças. Pare de focar só nas suas habilidades. Pare de focar somente naquilo que você pode fazer. Tudo é possível ao que crê. Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Tem. Você acha que de forma natural você vai alcançar? Queridos, nós não fomos chamados para andar no natural.
uma chave precisa virar dentro de nós. Nós fomos chamados, queridos, para viver o sobrenatural. A ação contínua de Deus nas nossas vidas. Se encontrar dia a dia com Cristo vivo. Jesus ser importante e viver para nós. Ser vivo no nosso coração. Consegue me entender? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Nessa noite nós queremos orar por vocês. Orar para que essa porta seja destravada nas nossas vidas. Se você tem algumas frustrações ou áreas da sua vida que não rompem, queridos, eu quero declarar uma palavra que vai romper. Que de alguma forma, queridos, você vai ser tocado por Deus. Que o sobrenatural vai alcançar a sua vida. E chaves vão ser